Olá a todos, meu nome é Larissa Teixeira, eu sou médica hematologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje eu estou aqui com meus colegas Carolina Feres e com Guilherme Perini para a gente conversar um pouco sobre as atualizações que a gente teve em doenças linfoproliferativas no IRA de 2024, né? Acho que todos concordam, vários resumos interessantes, bastante coisa sobre linfoma de Hodgkin. Quando a gente está falando de Hodgkin, é sempre aquela pegada da gente querer ter melhores resultados com menos efeitos colaterais, já que a gente sabe que esses pacientes, na sua grande maioria, vão ser pacientes super jovens, né, que têm aí uma sobrevida muito grande. Então, a gente quer entregar terapias eficazes com menos efeitos colaterais, e dentro desse sentido, a gente teve um estudo que acho que também vai dar muito o que falar aí nos próximos meses, que foi da avaliação do BRECAD versus o BEACOP, né? Então, a gente sabe que o BEACOP é um esquema válido para pacientes com estadio avançado, que entrega boas respostas, mas que também está associado a grande toxicidade, né? Então, a gente tem a procarbazina, que tem bastante implicação na parte gonadal, que leva à infertilidade, e isso é muito importante para os nossos pacientes jovens, e o BRECAD, substituindo aí a bleomycina, pelo brentuximab, a procarbazina também sendo substituída pela dacarbazina, e a gente tirando a vincristina aí do esquema do BEACOP, e mostrou resultados bem interessantes, com follow-up mediano aí em torno de 48 meses, com ganho de sobrevida livre de progressão em 4 anos, a favor do BRECAD, quando comparado com o BEACOP, além da possibilidade da gente poder minimizar o tratamento, né, da gente poder reduzir o número de ciclos de acordo com a resposta atingida no PET interim. E eu queria saber de vocês, se vocês acham que isso daí vai suplantar os esquemas que a gente tem atualmente, se vai ser mais uma ferramenta terapêutica que a gente tem para esses pacientes, em quem talvez a gente tenha que fazer uso. Quer começar, Carol? Não, pode começar. Bom, prazer estar aqui com vocês. Eu acho, a primeira mensagem, eu acho que a bleomycina está com seus dias contados, né? Todos os esquemas têm pensado em retirar a bleomycina. Eu acho que a gente vai continuar na mesma discussão que a gente vive há 30 anos. Quem gosta da plataforma do ABVD vai muito provavelmente nos próximos anos migrar para a incorporação dos inibidores de checkpoint de primeira linha, o Nivo-AVD, que tem resultados muito bons. E quem gosta do BEACOP, hoje acho que está muito autorizado, se disponível, a mudar para o BRECAD. Como você bem falou, é menos tóxico e é mais eficaz. Independente do que a gente for fazer para o nosso paciente, eu acho que o mais importante também é pensar que a gente passou a barreira dos 90% nos pacientes com doença avançada, né? Então, doença localizada, seja favorável ou desfavorável, a gente estava em torno dos seus 92, 93, 88, talvez 90. Mas a doença avançada, a gente ainda ficava em torno dos seus 70, 75. Mais recentemente, chegamos ali na barreira dos 85. Mas eu acho que agora a gente passa a barreira dos 90%. Isso é uma coisa formidável e praticamente inacreditável quando a gente está pensando em uma doença avançada, um linfoma avançado. Então, eu acho isso sensacional. Grupo alemão sendo grupo alemão, estudos muito bem feitos, muito bem desenhados, apresentados já com follow-up muito maduro, né? Como você bem falou, são 4 anos, inclusive com dados de fertilidade. Então, não sei se seria hoje de cara minha escolha, já que eu gosto mais da plataforma de ABVD, mas é inquestionável o quanto a gente avançou. E, de novo, eu acho que você vai falar um pouco disso também, com a possibilidade de tratar pouco esses pacientes, né? Justamente baseado no PET, não é isso? Isso. Acho que algo bem relevante, justamente por esses resultados tão bons. Então, se a gente for pensar em uma doença estadio avançado, que a gente tem taxas aí de respostas acima de 90%, sempre acaba entrando na questão de quem são esses 10%, né? Então, quem são esses pacientes que não vão bem? E a terapia guiada por PET e ainda outras ferramentas como biomarcadores, inclusive tem também cada vez mais trabalhos nessa área de tentar identificar quais são os pacientes de mau prognóstico no momento mais precoce.
E até um dos trabalhos, que vai ser apresentação oral agora no IRRA, justamente é uma avaliação dessa terapia guiada por PET, mas em âmbito da imunoterapia, que é algo que a gente tem mais recente. Então, a gente não pode lembrar que ele tem um papel muito importante, mas até o momento nas terapias mais tradicionais, então a BVD, o BACOP, e ainda o papel da terapia guiada por PET no cenário da imunoterapia é algo mais recente, né? E a gente teve aí um trabalho que fez a avaliação da terapia guiada por PET, adiantando o PET interim pós primeiro ciclo. Então, geralmente a gente vê esse PET interim PET 2, né, pós 2 ciclos, e nos pacientes tratados com o brentuximab associado ao AVD em pacientes com linfoma de Hodgkin estadio avançado, e nos pacientes que tinham o PET1 positivo, eles eram escalonados para o tratamento com Brecade, então também já nesse cenário de mudança de terapia guiada por PET no cenário da imunoterapia. E o que a gente pôde observar, uma taxa maior, né, de PETs positivos, porque, enfim, a gente está também adiantando aí um pouco o PET, a avaliação por PET nesses pacientes, mas também com taxas de sobrevida livre de progressão superiores a 90% nos 2 grupos, então, tanto nos pacientes que seguiram com a AVD, quanto no grupo de pacientes em que a gente teve escalonamento para o Brecade. É formidável. E mesmo no estudo do Brecade, aqueles pacientes que tinham PET2 negativo podiam ser tratados só com 4 ciclos. Né? Uhum. Então, Sim. isso dá um tempo de tratamento muito significativo. Né? Exatamente. Assim, é difícil pensar até onde a gente vai no linfoma de Hodgkin, né? Isso, obviamente, sendo uma coisa boa. Né? Mas eu realmente fico impressionado de como a gente andou aí nos últimos 10, 15 anos. Eu acho que agora a bola está justamente em utilizar o PET e outros marcadores, TARC, ctDNA, para tentar minimizar tratamento. Com essa taxa, é muito provável que uma parte desses pacientes esteja sendo super tratada, né? Já que a taxa de cura está sendo tão alta. Sim. Inclusive, teve estudo com TARC, né? Que mostrou que mesmo nos pacientes com PET negativo, no PET positivo, quando o TARC era baixo, esses pacientes tinham uma resposta muito semelhante aos pacientes com PET negativo. Então, aí também a importância de talvez utilizar outros biomarcadores além do PET para ajudar a guiar, identificar esses pacientes de risco maior. Sim, só para finalizar a questão do Hodgkin, essa marca que o Guilherme comentou aí de 90%, a gente até, enfim, teve um estudo com o LAG3, né, o Favelizumab, mostrando resultados interessantes, ainda são estudos, né, fase 1/2, mas assim, mesmo nos pacientes recaídos ou refratários, a gente teve também taxas interessantes naqueles pacientes que não haviam sido expostos a anti-PD1, mas tinham sido refratários aí, com uma sobrevida global em 24 meses, em torno de 93%. Então, também mostrando um cenário favorável, né, para os próximos, para o futuro, mesmo para o paciente recaído ou refratário. Né? E, enfim, a gente espera que esse sucesso do Hodgkin se reproduza nas outras doenças hematológicas Com que a certeza. gente, né, enfim, ainda tem algumas necessidades não atendidas, como eu acho que é o caso do paciente com linfoma de células do manto, principalmente no paciente idoso. E aí eu acho que a gente tem algumas novidades boas temos. aí nesse IRRA, e eu queria que você comentasse um estudo também, que acho que vai ser super bem falado, o Echo Trial, acho que vale muito a pena. Bom, o Echo Trial é um estudo em linfoma de células do manto, vai ser apresentado como Late Breaking Abstract, e esse é um estudo que ele é muito próximo do SHINE, que foi já apresentado e publicado há uns anos atrás. São pacientes inelegíveis a transplante com linfoma de células do manto, em primeira linha, randomizados, um braço para bendamustine com rituximab e o outro braço, bendamustine, rituximab e o inibidor de BTK, no caso aqui o acalabrutinib. E depois permanece em utilização do acalabrutinib até progressão. Isso é muito importante para a gente pensar. E assim como no SHINE, esse estudo é um estudo positivo do ponto de vista estatístico, né? Então, houve uma diferença significativa nos pacientes que mantiveram a utilização dos inibidores de BTK. Ao contrário do SHINE, talvez seja a maior fortaleza desse estudo, esse estudo tinha um crossover. Né? Então, o SHINE, a grande crítica é que a gente não conseguia quantificar se o benefício de você fazer primeiro a bendamustine com rituximab e depois o ibrutinib era
diferente de você fazer já o ibrutinib de cara. Aqui a gente consegue, porque tem crossover, então uma parte dos pacientes que foram tratados no braço do BR receberam a cala em segunda linha. Ainda assim, há um benefício, tá? Então, mesmo com o crossover, houve um benefício na magnitude aí em torno de 10%, mais ou menos, de sobrevida livre de progressão. Não houve diferença ainda em sobrevida global. Esse é um estudo que tem um dado histórico muito triste. Esse estudo teve um impacto do Covid muito alto, uma mortalidade dos pacientes com Covid muito alta. Então, inclusive, por recomendação do FDA, vai ter uma análise com os dados de Covid e sem os dados de Covid. Mas, enfim, tirando a toxicidade por Covid, a toxicidade do acalabrutinib associado foi muito boa. Ao contrário do SHINE, que existia uma preocupação com cardiotoxicidade, hipertensão arterial. Então, eu acho, pessoalmente, que esse é um estudo positivo. Eu acho que esse estudo vai levar à aprovação da droga em primeira linha, mas eu gostaria de ver como vai ser a recepção das pessoas nesse estudo. Né? Por quê? Porque a gente mudou um pouco a era de como utilizar os inibidores de BTK em primeira linha, né? O Triangle mostrou que você utilizar como uma plataforma finita, 2 anos, você muito provavelmente mantém o benefício. Então, me causa muita ansiedade, digamos assim, pensar como que vai ser a recepção desse estudo. Lembrar que a gente, aqui no hospital, participou desse estudo e que também tem uma brasileira como uma das autoras. Nós não somos autores, mas a gente tem um brasileiro como autor, que é a Laura Fogliato, lá do Sul. Então, é sempre bom saber que o Brasil está brilhando ali na plenária. Então, vamos ver. Estarei acompanhando online para ver como vai ser essa recepção do ECHO como Late Breaking Abstract. Muito bom. E ainda dentro das necessidades não atendidas dentro da hematologia, a gente teve alguma coisa sobre síndrome de Richter, né? Que muitas vezes é um cenário bem dramático para a gente. Você pode comentar um pouco, Carol? Sim, teve um estudo com o uso de épico, né, um bispecífico para síndrome de Richter, que a gente sabe que é um cenário bem desafiador. Atualmente, com as terapias que a gente tem, menos de 20% dos pacientes conseguem atingir um bom controle de doença em 2 anos. E nesse estudo com o épico em monoterapia, foi vista uma taxa de resposta completa de aproximadamente metade dos casos, né? Então, é algo bem grandioso para uma doença que até hoje a gente não tem uma terapia de escolha. Então, e aparentemente bem tolerada. E quanto mais cedo esses pacientes foram expostos, melhores foram os resultados. Eu acho que realmente talvez o cenário em LLC, né, já que Richter está intimamente ligado, que a gente não tem resposta ainda, né? Então, acho que bispecífico é sempre bem-vindo à mesa. A gente teve dados de CAR-T também, dados de inibidores não covalentes, enfim, ainda sem muita resposta de como a gente vai fazer, mas é um dado muito importante. Só puxando para o lado também dos bispecíficos, a gente vai ter a apresentação do glofitamab com GEMOX, também como Late Breaking Abstract. Não tem nenhuma surpresa que vai ser superior, né? Então, acho que isso aí é meio que mais do que esperado. Vamos ver a magnitude da resposta. De novo, tudo passa também pela recepção de como vai ser esses dados, mas não deixa de ser uma possibilidade interessante da gente começar não só a usar o bispecífico em cenários que a gente já não usa hoje, mas também em combinações. Acho que o futuro, com certeza, passa por essas duas novas utilidades dos bispecíficos. Perfeito. Para a gente finalizar, eu queria que você comentasse um pouquinho, Guilherme, o uso da golcadomida dentro do linfoma folicular. Verdade. Não podemos esquecer dos linfomas indolentes, tadinhos dele. Bom, a gente participou, vocês também participaram junto comigo, de um estudo que vai ser apresentado como forma de pôster de uma medicação chamada golcadomida. É um inibidor de cereblon, que nisso ele se assemelha à lenalidomida, mas ele parece ter efeitos no cérebro em várias conformações do cereblon. Eles chamam de conformação aberta e fechada, e com isso ele parece ser mais potente do que a lenalidomida. Então, é um estudo de maneira bem simples, é um estudo fase 1/2, da combinação de rituximab com golcadomida em pacientes com linfoma folicular recaído refratário, mais que 2 linhas. E, obviamente, como é estudo fase 1/2, tem várias coortes de dose,
Mas o que chama a atenção é que nas cortes de doses maiores, a taxa de resposta global tem ficado muito alta, né? Inclusive, nessa primeira análise, de 100% dos pacientes respondendo. Então, é mais uma das drogas de uma classe que funciona muito bem para linfoma folicular, e vamos ver como que vai o desenvolvimento. Já está planejado, a gente deve participar também um estudo fase 2 já, mais robusto, e depois um estudo fase 3 em linfoma folicular também. Muito bom. Acho que prevejo boas discussões após a apresentação de todos esses trabalhos. Nós estaremos de volta aqui para discutir. Exatamente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.